Pronto. Bom, pessoal, eu imagino que a maioria de vocês sejam artistas ou trabalhadores, trabalhadoras de cultura, né? Da área da cultura, produtores, fazedores de cultura, enfim, todos os segmentos que lidam com arte e cultura de uma forma geral. Então, o nosso público-alvo realmente são vocês. Nós estamos realmente na espreita, né, é, de um edital de um processo seletivo público, né, que é a Lei Aldir Blanc do município de Aparecida de Goiânia, a qual foi votada em sessão na Câmara de Vereadores já. Então a gente já tem um processo aí além. Então a gente já está com esse encaminhamento e nos próximos dias, de fato, né, ocorrerá tanto a homologação do edital quanto a divulgação, a publicação dele no Diário Oficial e, portanto, divulgação pública do mesmo para que, né, corra todo o processo seletivo, né, referentes a este edital, para que os prêmios sejam concedidos àqueles aprovados e sejam, né, feitas as contrapartidas, que vão ser, né, as ações artísticas e culturais, né, que vão ser propostas e como contrapartida através, né, do pagamento de prêmios via Lei Aldir Blanc. Então, o nosso foco hoje, a gente vai falar, né, sobre esse processo seletivo público, não da Lei Aldir Blanc Municipal, que o edital ainda não foi publicado, mas nós vamos falar sobre um aspecto geral, de como vem sendo praticados esses editais e como o portfólio artístico, ou como a gente vai chamar a partir dessa aula, de currículo cultural. Tem algumas diferencinhas e a gente vai falar um pouco sobre elas. Bom, o que é esse tal de currículo cultural? Há alguns anos, né, a gente já tem a vivência, experiência com leis de incentivo à cultura, e são processos seletivos públicos, né, que são oferecidos, feitos e organizados pelo poder público para conceder, né, aí tem diversas formas, né, de forma de prêmio, de incentivo ou de captação de recursos, né, via documentos públicos que vão dar a oportunidade para que os artistas possam fazer essa captação de impostos públicos que vão ser direcionados para a cultura, ou também nós temos um outro âmbito que são, no Brasil, os incentivos à arte e cultura que vêm, né, da iniciativa privada. Então, nós temos algumas empresas grandes, principalmente multinacionais ou empresas maiores no Brasil que têm seus editais próprios. A gente tem, por exemplo, empresas como o Banco Itaú, o Banco Santander, o próprio Banco do Brasil, que tem seus institutos culturais e tem editais para quem vai ocupar esses espaços. Então, todos esses editais, eles têm algo em comum, eles querem saber a história de quem está propondo uma ação cultural e artística. Então, é muito importante isso. Está conectado com um princípio que vem sempre sendo explorado nas leis de incentivo, que é o mérito cultural. O mérito cultural, ele é um conceito que vem permeando, né, esses editais, sejam eles públicos ou privados, justamente por entender que a cultura ela é uma manifestação histórica, ela é uma manifestação social e que envolve, né, a socialização dos conhecimentos e das culturas dos diferentes povos. Então, isso é algo que acontece ao longo da vida das pessoas. Então, quando a pessoa dedica sua vida a produzir arte e cultura, a estudar conhecimentos e produzir e ter, né, adquirir habilidades nessas áreas, a pessoa, né, está caminhando e já está se formando para ser um artista. E na execução, na sua prática artística, ela vai fazer arte, ela vai conversar sobre arte, ela vai estudar arte, ela vai fazer arte com outras pessoas. E tudo isso deveria ser documentado. Ou, se não for, pelo menos que seja documentável. Aí a gente já vai começar a entrar, né, na importância do currículo cultural e, portanto, das informações que estão lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente está falando é o mérito cultural que está presente, né? Esse mérito cultural, ele precisa ser provado. E como que você prova que você tem o mérito cultural para propor um projeto? Você vai contar a sua história. Se você é da arte e cultura, tem experiência na área que você vai propor, você vai documentar isso, né, em forma de documento,
e isso vai ser submetido a uma comissão que vai avaliar, seja ela do poder público ou da iniciativa privada, no caso de editais de empresas privadas, né, da iniciativa privada em geral. Então, sempre vai ter alguém para avaliar, e o critério maior é esse. É o critério do mérito cultural. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. E ter esse mérito cultural, ele é um guarda-chuva, né? Que ele tem vários pontos que a gente precisa analisar. Por exemplo, segmento. A palavra segmento, né, designa uma área maior de uma prática, né, artística e cultural, que é o nosso caso. Então, o segmento, geralmente, né, são as subdivisões, né, as fragmentações dos editais que vêm, né, nos editais para destinar verbas específicas para os diferentes segmentos culturais. Isso não tem um padrão, isso não tem áreas que são totalmente iguais em todos os lugares, porque alguns lugares vão ter seus editais com segmentos que são específicos daqueles lugares. Tem algumas diferenças entre, por exemplo, os editais que se propõem aqui com os editais que se propõem em outro lugar. Às vezes, sim, depende, né, inclusive da existência daquele segmento naquela região, né, política, administrativa, né, do estado ou do município, do qual a gente queira analisar. Então, esse segmento, ele designa de fato o que o projeto vai fazer. Seu projeto pode ser de dança e estar em diversos, né, e pode ser praticado em diversos tipos de segmentos, dentro da própria dança. Então, dentro da dança, a gente pode ter um segmento, eu vou chamar esse segmento de uma subdivisão do segmento, que vai falar só sobre produção de espetáculo, sobre palestras, oficinas, sobre a apresentação de uma obra já feita, que é diferente de algo que vai ser construído e, portanto, financiado. Então, a gente tem todas essas categorias, que a gente vai dar nomes e falar melhor sobre elas quando a gente estiver identificando, né, as partes do público cultural. E a primeira coisa que a gente tem que ter noção de quando a gente vai propor, né, essa ação, né, e submeter ela a uma avaliação por mérito cultural é identificar o segmento que nós somos. Vou citar um exemplo. Suponhamos que eu estudei teatro a vida toda, mas no meu exercício artístico de ator, no meu exercício artístico da profissão, né, eu só exerço a função de ator. Então, basicamente, o meu segmento que eu vou poder propor minhas ações vão ter que ser dentro dos segmentos que são cênicos. Não adianta eu, ator, querer propor algo que eu vou atuar num segmento que não é compatível com apresentar um trabalho ou construir um trabalho artístico. Então, a gente tem que estar ligado a onde nós nos inserimos. Dentro do teatro, nós podemos ter, eu vou chamar de artes cênicas, melhor que engloba, né, uma gama maior de linguagens, as artes circenses, que já é natural que elas venham, né, em alguns editais como um segmento específico, fora das artes cênicas. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado, porque a gente vai concorrer com outras pessoas, com outras propostas que vão ser julgadas também, e a gente tem que se diferenciar em algum ponto. E acertar, de fato, o segmento ao qual o nosso projeto ou a nossa proposta, a nossa contrapartida se insere, é extremamente importante, porque os critérios para um segmento, com certeza, não vão ser os critérios para o outro, não digo os critérios gerais, mas pela representação daquele segmento na cultura municipal, vamos supor, se a gente estiver falando do município de Aparecida, pode haver mais concorrências no segmento vamos supor que tenha um segmento de artes circenses e talvez menos concorrência em um outro segmento que seja, suponhamos, tá? Manutenção de grupos ou montagem de espetáculo. Alguns segmentos foram anunciados na lei estadual, por exemplo. Então, teve gente que propôs ações de circo em arte circense, teve gente que propôs ações de circo em montagem ou apresentação de espetáculo, porque já tinha um espetáculo de circo pronto. Ela poderia inserir em ambos?
Poderia, mas qual contempla mais? Na análise dela, qual que vai estar mais concorrido? Qual que tem mais oportunidades de prêmio, mais oportunidade de financiamento? Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de começar a fazer o nosso currículo cultural. Porque também a gente vai olhar um outro aspecto do currículo cultural. Eu anunciei no início que às vezes a gente tem a dificuldade de ter isso documentado ou de tornar essas informações relevantes da nossa história documentáveis. E é extremamente importante, porque o que não está documentado não foi feito. Para a gente provar isso no processo seletivo, sobretudo público, do poder público, a gente precisa ter informações seguras, consistentes e verídicas, porque a partir do momento que você submete um currículo ou um projeto de uma contrapartida num edital público, aquilo ali parte do princípio que é verídico. Qualquer invericidade está, né, sujeita a penalidades aplicáveis, que geralmente vêm, inclusive, nos editais. Então, é muito importante a gente ter cuidado, né, com as informações que nós colocamos. Primeiro, sobre a veracidade e se aquilo consegue mostrar para alguém que vai avaliar que você fez aquilo. E é importantíssimo que aquilo seja relevante para o segmento que você esteja apresentando. Que aí a gente vai entrar num ponto que eu também gostaria de fazer uma ressalva. Alguns artistas, alguns produtores, alguns fazedores de cultura podem ter um currículo muito amplo, muito grande o currículo. Então, tem muitas experiências, estudou muitas coisas, produziu muita coisa e teve muita interação com o meio artístico e consegue provar isso. Adianta fazer um currículo cultural de 70 páginas? Não adianta. Eu duvido que dessas 50 páginas, dessas 70 páginas, tudo que está documentado seria exclusivamente de um segmento. Se não for de um segmento ou for de outro, aí a gente vai deixar algo maior, um documento maior, que pode até prejudicar na hora da análise. Porque se a gente tem pessoas que vão avaliar isso, e viu que a pessoa tentou mostrar muita coisa, mas tem experiência em tanta coisa, usou isso para quê? Para mascarar que tem pouca experiência no segmento que está propondo, ou porque não teve o cuidado de selecionar e quis colocar toda a experiência. Então, depende muito de como o avaliador vai olhar isso. É de muito bom tom e é muito interessante que vocês coloquem, né, neste documento apenas as experiências significativas, relevantes, sobre aquele segmento específico. Então, se você é do segmento, por exemplo, da gastronomia, não adianta você colocar lá que você estudou teatro. Ou encher de informações de outras experiências para provar que você tem, né, habilidades, né, e competência e mérito para desenvolver um projeto de gastronomia. Então, tudo que não for relacionado à gastronomia, nem se for um evento, né, por exemplo, que é uma característica dos segmentos de gastronomia, quando eles estão presentes nos editais, de que sejam destinados muita verba para a organização de eventos, né, que é geralmente uma característica desse segmento. Então, se você vai organizar um evento de gastronomia e você tem poucas experiências nessas áreas, coloque essas poucas e tente trabalhar isso no currículo de uma forma que prove que você vai conseguir fazer aquele projeto e que você tem mérito para tal. Não adianta colocar outras informações redundantes ou irrelevantes ou que não tem muita conexão com o segmento que você está propondo. Você tem que analisar e pensar muito bem se isso vai contribuir ou vai atrapalhar na sua avaliação. É muito importante. Alguém pode dar um joinha para mim? Começou a chover aqui só para ver se vocês estão ouvindo bem, se está tranquilo o áudio. Se não tiver, eu coloco o fone de ouvido para ficar melhor. Alguém só me dá um joinha aí, se está bom, se está prejudicando, tá ok. A Kellen já deu joinha, então tá bom, né, Kellen? Então, vou continuar assim. Obrigado, Valquíria, também. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais agora do documento em si, né? A gente falou um pouco sobre a existência dele, né? Que é algo comum, público, né? Todo mundo conhece, sabe que portfólios artísticos e currículos culturais são basicamente utilizados em todos os tipos de leis de incentivo e processo seletivo
público ou privado, né, para ações culturais. E é normal que sejam. Se a gente for comparar, né, isso com propostas de emprego, né, quando a gente vai pedir emprego, a gente leva um currículo. Para quem estuda, né, faz faculdade, sabe que toda pessoa que faz faculdade tem que construir o seu currículo Lattes, que é um currículo acadêmico. Só consta suas experiências acadêmicas, o foco é esse. O nosso currículo cultural, currículo artístico, portfólio artístico, ou vamos chamar de fato agora currículo cultural, ele é um documento específico para a nossa área. Por exemplo, não é de bom tom no currículo Lattes acadêmico que nem tem a possibilidade de ter fotos de coisas que a gente fez, é tudo texto. Então, porque é o meio acadêmico. O meio artístico, como que a gente mostra algo de dança que a gente fez? Foto. Se o processo seletivo não aceitar envio de material de imagem e vídeo, né, em mídia física, então só tem como foto, clipping, que são prints de coisas que são feitas, né, e publicadas em jornais, revistas e outras circulações. Então, tudo isso a gente precisa, né, compreender para fazer um documento que não seja nem demais redundante e nem tão pouco relevante para aquele segmento. E aí não tem uma receita de bolo, a gente, né, tá falando, né, de conhecimentos, né, e a prática artística. Então vamos usar a criatividade. A gente tem que utilizar a produção desse currículo cultural como se ele fosse a nossa vitrine, de fato. É muito importante que nós vejamos ele assim. Por quê? Porque quando o currículo cultural ele for analisado, ele geralmente vem antes da análise do projeto, quando tem essa parte de escrever o projeto. Então, o que a gente abstrai disso? De que primeiro eu mostro quem sou, depois o que eu vou fazer. Então, se você não demonstra o método cultural, não chama a atenção do avaliador, ou da avaliadora, ou da comissão que vai avaliar, para quem você é e a importância que você tem, as experiências que você tem naquele segmento, que você vai falar logo à frente. O que você vai propor via poder público para que seja financiado, seja executado por você, tem que ter conexão. É isso, a palavra é essa de chave, tem que ter conexão. Não pode não ter conexão entre o que você vai mostrar que você já fez, que você vai selecionar para mostrar, e o que você vai fazer. É muito importante. Eu sou artista de dança, professor de dança. Em alguns momentos da minha vida, eu me dediquei unicamente à prática artística. Tive muita experiência em criar coreografias, dirigir trabalhos, participar de mostras competitivas, mostras não competitivas, e fazer essa coisa de coreógrafo e direção. Porém, depois de um tempo, eu me dediquei à docência, que é o lugar que eu estou hoje. Sou professor de dança, então me dediquei apenas à docência, que também envolve a prática artística por ser dança. Mas eu estou falando de docência na escola pública, que é o meu lugar. Então, eu deixei de exercer a prática artística, e vocês vão ver isso no modelo de currículo que eu vou apresentar para vocês, que são com as minhas informações pessoais. Vocês vão ver que eu deixei de ter a prática artística em dança como coreógrafo e diretor. E minha experiência hoje é como professor de dança, faço oficinas, palestras de dança, escrevo sobre dança, participo aqui e ali de algum evento sobre dança, como jurado, avaliador, então minha experiência é essa. Adianta, nesse momento, eu querer provar que eu tenho experiência em coreografar e dirigir trabalhos e que seja atual, que é uma coisa que geralmente é cobrada nos processos seletivos públicos, né, para arte e cultura, que as coisas, né, que o artista, o produtor, o fazedor de cultura fez sejam atuais, né? Às vezes define-se um tempo, né, de experiência que se tem que comprovar. Então, dependendo do tempo, eu não consigo provar, porque tem pelo menos 5 anos que eu deixei essa prática artística e me dediquei, de fato, por opção, à docência, que é a área que eu gosto de exercer. Então, se eu fosse propor algo numa lei que fosse surgir, eu teria que ter noção de qual é o meu segmento que eu estou vinculado no período de tempo que a lei define, que o processo seletivo define, para que eu possa
me enquadrar naquele segmento de fato, para que eu não me inscreva em outro segmento e corra o risco de não estar competitivo com outras pessoas, porque realmente, nesse momento, eu não conseguiria mostrar que eu tenho, não que eu não tenha mérito cultural, mas talvez que outras pessoas tenham mais mérito cultural que eu, porque elas estiveram ou estão no momento mais recente produzindo mais arte, cultura em dança do que eu. E isso é totalmente compreensível, porque é um processo seletivo que visa apoiar, auxiliar os trabalhadores em arte e cultura de forma geral, e os critérios são estabelecidos para que isso atinja, né, a maior parte da população com critérios. Então, é muito importante a gente estar ligado nisso, porque vamos supor que vão ser, em X processo seletivo, vão ser 200 projetos contemplados. Tem 5.000 inscritos. 4.800 vão ficar de fora, se todo mundo se preencherem todas as vagas. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque essa vitrine que a gente mostra, né, que a gente começa, né, com ela na submissão de um projeto, né, ou na submissão de uma proposta que vai ser executada numa lei de incentivo, né, de um processo via processo seletivo público. É importante que nós conectemos tudo isso com a proposta, a contrapartida que vai ser oferecida para a sociedade. Então, todos esses critérios a gente tem que analisar. Vamos falar do aspecto visual. Eu já vou colocar na tela, tá, gente? O currículo, de fato, e vou falar sobre ele, tá? Vocês não enjoam de ver minha cara, não, daqui a pouco. Esse currículo cultural, aspectos visuais dele, como a ordem das coisas, a cronologia temporal, que é a ordem que você vai apresentar as coisas, e são coisas inerentes, mas a gente vai falar nisso porque às vezes a gente quer, com tanta sede, mostrar o que a gente fez e esquece dos pormenores do aspecto visual, e também faz parte do nosso documento. Então, assim, a escolha da letra, da imagem, do tamanho das imagens, das próprias imagens, do texto, de quais palavras você vai usar, se você vai usar, quantas fotos da mesma experiência, do mesmo evento você está falando, se é realmente preciso pôr vários, ou é melhor pôr uma de cada evento e pôr vários eventos, ou vários certificados, ou privilegiar certos certificados em relação ao outro. Então, tudo isso a gente tem que estudar na hora de montar esse currículo. Não pode ser juntar todas as informações e é isso, não. Nem aquelas pessoas que têm, né, esse documento organizado de forma fragmentada, como, por exemplo, tem os seus comprovantes guardados, né, diplomas, certificados, declarações, reportagens de jornal, de revista, foto de Facebook, foto de Instagram, de reportagem que está disponível em jornal, blog, site online, que tenha relevância artística e cultural, tudo isso, ou boa parte disso do que eu falei, pode ser usado na maioria, né, dos editais, são permitidos nos portfólios artísticos e currículos culturais. Então, a gente tem que dosar, de fato, quais são as experiências significativas e perceber como a gente vai incluí-las lá. E isso envolve imagem, né, texto e a organização de tudo isso. Então, é muito primoroso quando a gente, por exemplo, vai analisar um currículo e ele já está, por exemplo, em ordem cronológica. E isso é bacana, que a gente já percebe que o artista, né, quem escreveu o projeto, teve o cuidado de selecionar, de fato, as experiências e quais ele queria mostrar, né, para a comissão, e por que, né, de fato, isso confere mérito cultural ao projeto dele, que a pessoa se dedicou, teve cuidado e apresentou de forma coerente e de forma explícita, né, para uma comissão que vai avaliar aquilo, e ela tem que entender o caminho que você fez. O portfólio, o currículo cultural, ele é a nossa história. De quem vai propor o projeto é a sua história, as suas experiências, porém sintetizadas naquele segmento que você vai propor, no caso das leis de incentivo. Que a gente falou que essa palavra de ordem segmento é muito importante.
quando o edital da Lei Aldir Blanc de Aparecida for lançado, a gente vai fazer outro momento desse, aí a gente vai ter mais informações e mais específicas sobre o edital, para a gente ter uma conversa também de novo sobre isso, sobre o mesmo tema que a gente está falando hoje. Mas é importante que até lá, até que esse e outros editais saiam públicos ou privados, nós tenhamos noção do que é o currículo cultural. É a nossa história, especificamente, né, contada, voltada para o segmento que nós queremos propor ou executar algo que vai ser feito no âmbito de arte e cultura. Então, quem é de dança já tem uma noção de quais são os segmentos possíveis e que a dança aparece em editais públicos. Sobretudo quem participou, né, de editais de Goiânia, do Estado, da primeira chamada da Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial que a gente teve, auxílio emergencial cultural. Então, a gente já imagina, já espera mais ou menos quais os segmentos que vão, né, pertencer a esse novo edital que vai ser lançado. Mas é importante que vocês identifiquem a qual segmento vocês pertencem. E uma outra informação, se de alguma forma, né, na lei que você participa, for possível, ou vai participar, incluir 2 projetos da mesma pessoa, a gente não sabe, né, como vai ser a lei daqui. Mas se fosse possível, e se a Petrobras lançasse um edital que você pudesse concorrer em 2 segmentos, desde que sejam em áreas distintas? Vamos supor que alguém tem experiência em teatro e dança, e tem esses 2 segmentos, pode concorrer nos 2. Eu tenho certeza que o mesmo currículo cultural não vai ser utilizado nos 2 segmentos. Por quê? A pessoa é a mesma, mas o segmento, um é o da dança, o 2 é do teatro. Então, ela vai ter que ter 2 currículos para isso. Eu estou citando, né, esse exemplo só para falar, caso você tenha experiência em vários segmentos culturais, tenha feito coisas em segmentos diferentes, você tem que estar ligado nisso para saber, né, definir qual segmento que você vai atuar, para que você adeque o seu currículo cultural, né, o que você vai inserir nele, para aquele edital específico, para aquele segmento específico, tá bom? Eu vou transmitir agora para vocês a tela do meu notebook e vou mostrar para vocês um modelinho que eu criei para essa fala, né, de currículo cultural, baseado nas minhas informações, e aí a gente vai continuar conversando sobre isso, que agora que a gente vai ver, né, na tela o currículo, acho que é um material importante para a gente fazer alguns apontamentos. Só um minutinho que eu já vou colocar ele aqui. Eu vou colocar primeiro uma versão editável que eu fiz, tá? Que é uma que está no Word, para vocês verem que eu fiz realmente direto no Word. Esse daqui, ele tá simples, mas eu vou usar ele como modelo para a gente falar algumas coisas, tá? Eu vou precisar só que alguém me confirme por áudio. Quando eu falar que está transmitindo a tela, você vai ver a tela aparecendo, tá? Na imagem. Me confirma por áudio, que quando eu transmito, eu não vejo vocês. Vamos ver. Alguém pode me dar o sinal? Eu já estou transmitindo a tela. Só me dá um ok, ver se está dando para ver. É uma tela do Word no momento. Alguém, confirma para mim. Ok, está sendo visto. Ah, obrigado, quem respondeu. Vou deixar menorzinho aqui para não tampar. Bom, vocês estão vendo aqui na tela do Word, primeiro eu vou mostrar como eu me organizei para fazer isso, tá? Que eu acho muito importante a gente falar
a forma operacional de como fazer o currículo cultural e do que só ficar falando sobre o que é o currículo. Então, vamos ver de fato, né, uma proposta bem simples de currículo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, essa tela aqui é uma pasta que eu criei para a oficina Elaboração de Currículo Cultural. E aí eu falei, eu quero mostrar um modelo, né, de uma parte de um currículo cultural e vou, né, juntar essas informações. A primeira coisa que eu fiz foi, que currículo que vai ser? Vai ser na área de que eu pensei, né, em mostrar para vocês, com informações minhas verídicas, no segmento de dança, que é a minha área, né, com a proposta, né, que seria feita para produzir um espetáculo de dança. Então, basicamente, foi mais ou menos essa orientação que eu segui, para eu me orientar para saber quais informações que eu iria apresentar. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi sozinho na minha cabeça. Qual segmento, o que eu vou propor? Beleza, é isso, é um espetáculo? Então, vou buscar, né, minhas experiências, tudo que eu tenho na área de produção, né, e apresentação de dança, né, especificamente. E aí eu fui, né, selecionando os materiais. Eu tenho em casa uma caixa onde eu guardo flyers de espetáculos, programas de espetáculos, ou aqueles flyers de eventos que a gente participa, fotos, enfim, recortes de jornal ou de revista, ou coisas que eu imprimi da internet, que eu apareci, meu nome apareceu, ou que a ação que eu estava participando e que eu fiz estava lá registrada e tinha meu nome, tinha a data, tinha tudo que era necessário para comprovar que aquilo era real, eu guardo tudo numa caixinha e deixo lá. Vou guardando. Os certificados e diplomas eu guardo em outro, que é um pouquinho de mais cuidado, né? Que precisa se conhecer esses documentos. E deixo isso para quando eu precisar, né? Eu poder acessar. Então, é muita coisa. Então, aqui eu selecionei as imagens, né? Primeiro, a maioria que eu usei nessa área, por serem coisas mais antigas, eram recortes, né? De jornal, revista, algumas publicações do Facebook também que se tinha na época que os eventos foram feitos e que eu participei. E organizei isso em forma de datas. Eu separei isso, né? Todos esses papéis, eram todos papéis, a maioria, o que não foi print, e cataloguei isso em forma de ano. Separei elas por ordem crescente de ano, né, da mais antiga para a mais atual. E aí fiz, né, tirei print não, escaneei tudo isso com o próprio celular. Então escaneei todos, né, tem alguns que até cartaz que eu tive que colocar e depois eu vou explicar como que eu incluí esse tipo de informação, um cartaz. E aí, né, transformei tudo isso em PDF, em imagem, perdão, e cataloguei aqui nessas páginas. Ó, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Vocês vão ver que tem aqui, ó, catálogo de imagens. Foi a primeira página que eu criei. Tem todas as imagens que eu escaneei aqui, ó. Todas. De diferentes lugares. Tem imagem que não é escaneada, tem imagem que é baixada, por exemplo, do Facebook. Aí eu vou identificar quais são para vocês na hora de mostrar o currículo em si. Mas estão todas as imagens aqui. Aqui elas não estão por ordem crescente, estão todas as imagens. E aí eu fiz um catálogo à mão mesmo, com todas as imagens que eu coloquei, identifiquei elas por nome e data, né, para eu saber identificar. E aí depois que eu organizei elas por data, eu já tinha elas salvas aqui, eu criei pastas com os anos, né, que as atividades aconteceram, a partir de 2011. 2011, 2012 e segue aqui as demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui. Vocês vão ver que, ó, 2011, 12, 13, 14, 15, 2016. Eu não fiz muita coisa na área específica, que era o momento que eu estava transitando para a docência, e dos outros anos também. Então, se a gente abrir aqui, vocês vão ver que eu tenho só a pasta, só o que eu fiz em 2011. O que eu selecionei, né, para mostrar dos que eu selecionei, né, o que eu fiz em 2011. E aí, assim, segue com os outros anos. Então, eu fiz todo esse processo primeiro, antes de construir o currículo. Meu planejamento envolveu catalogar imagens, selecionar imagens, escanear imagens, transformar elas em arquivos,
Alguém levantou a mão, eu só vou concluir essa parte aqui da data e já abro para você falar, tá? E aí a gente continua, rapidão. Só concluir esse raciocínio aqui da apresentação do cronograma das imagens. Então, essa catalogação das imagens, né, a identificação delas, vai me ajudar na hora de montar o currículo, porque na hora de montar o currículo eu vou realmente só organizar as informações em ordem cronológica. E caso eu opte, como eu optei por inserir um texto em cada imagem, e aí eu vou mostrar que o texto que eu usei foi extremamente resumido, mas que vocês podem utilizar diferentes formas, ou uma forma para cada imagem, depende da relevância daquela imagem, né, no documento seu total, que é o currículo, tá? Vou colocar aqui na tela grande. Quem levantou a mão pode falar, tá? Eu não vou falar seu nome, porque às vezes está diferente do e-mail que está colocado, mas se quiser se apresentar e falar, pode falar. Ou não era para levantar a mão? Acho que não era para levantar a mão, então eu vou continuar. Qualquer coisa, chama lá no chat, tá? Vamos continuar aqui, pessoal. Então, depois de toda essa catalogação, identificação das imagens que eu fiz, né? Eu abri um documento no Word e aí, né, comecei a pensar, né, o que eu queria mostrar nesse currículo cultural, tá? Dança, produção de espetáculo, coreografia, etc e tal. Mas outras duas pessoas levantaram a mão, já vou voltar lá então, tá? Vou só concluir essa outra parte, já que eu comecei. Agora eu entendi que vocês querem falar. Então, eu abri um documento no Word, mas eu pensei, mas eu tenho experiências que são eminentemente profissionais, né, vinculadas a um emprego formal de professor, e tenho experiências na área artística, que são experiências um tanto quanto informais, que aconteceram, né, apresentações, algumas pagas, outras não, outras em eventos, a convite, então tem essas duas coisas. Então, eu já imaginei que eu dividiria o meu currículo cultural exatamente, talvez, da forma como o nome sugere, um currículo formal, mas que seja, né, que abrigue as informações culturais e artísticas, né? Então eu pensei em diferenciar as informações que vêm de algo que é profissional, registrado, formal. Se eu sou esse tipo de artista, esse tipo de trabalhador em arte e cultura, que tem a oportunidade de ter experiências profissionais, eu vou dizer vinculares e formais, tá? Emprego de carteira assinada, é funcionário público e tem, né? Esse vínculo formal de emprego, trabalha numa empresa do ramo artístico e cultural, então esse vínculo na hora de mostrar é importante, sobretudo porque isso confere um mérito cultural, você já é um trabalhador profissional. Então isso eu vou querer mostrar de uma forma diferente, eu não vou querer mostrar de foto do meu trabalho, eu vou querer mostrar por exemplo, uma declaração de que eu trabalhei nessa empresa e que ela presta serviços artísticos e culturais, ou que eu trabalhei X anos no projeto, não sei o quê, sei lá, da prefeitura, ou alguma coisa do gênero. Então, eu dividi, acho que categorizei algumas informações que eu mostrei que são profissionais e com vínculo formal, e as outras que são artísticas, mas que não têm esse vínculo. Então, eu diferenciei essas duas coisas e criei dois documentos, mas aí depois eu juntei os dois e ficou como a parte 1 e parte 2 do currículo, tá? Eu vou parar de transmitir aqui a tela e vou voltar lá para o aplicativo para dar espaço para a fala de vocês, tá? Maria, eu sei que você levantou a mão, mas tinha alguém que levantou antes. Deixa só a pessoa se manifestar se ela quer mesmo falar ou não. Caso contrário, você já pode falar, tá? Vou chamar pelo nome que está no e-mail, tá? Ivo Barros. Tá com a mão levantadinha. Se você quiser falar, pode falar. Senão, eu vou abrir espaço para a Maria falar, tá bom? Pode falar, Maria. Professor Paulo, você estava mostrando na tela e aí ela não passou. Eu não sei se no meu celular ela não passou no Word, textos, como você estava falando e seguindo, eu não consegui visualizar, eu só visualizei aquela primeira foto, me parece que você colocou. Uhum.
É Não, isso é isso mesmo? mesmo, Maria, é porque eu empolguei a falar e não mostrei o resto do documento, mas eu já continuaria minha fala mostrando ele, tá? É isso mesmo. Tá Ai, certo, perdão. Celular, eu que não rolei a imagem mesmo. Não, valeu Eu vou então, fazer isso desculpa. já. Imagina. Valeu. Pode levantar a mão qualquer hora, tá, gente? Eu vejo quando alguém levanta a mão e para e a gente se comunica para continuar, tá? Eu vou seguir aqui. Vamos lá, vou mostrar a tela de novo. Aí vou abrir lá de novo, documento do Word, aqui. Agora você vai ver, Maria. Então vocês vão ver que aqui é um documento do Word. Eu vou colocar no modo leitura, que aí fica melhor da gente ver. Deixa eu ver aqui, exibir, modo de leitura. Aí fica melhor da gente ver assim. Vou colocar aqui com -1 para janelinha não atrapalhar vocês verem, mas, por exemplo, ó, isso é um documento do Word. Se vocês repararem, eu coloquei a orientação da margem aqui, ó, acompanhando a setinha. Paisagem, que é quando o papel está deitado, assim, né? Não assim, assim. Isso. Eu preferi assim, por quê? Porque a maioria das minhas imagens, elas tinham esse enquadramento com comprimento maior. Então, como o comprimento é maior, essa versão aqui vertical não ia dar. Então, eu coloquei essa horizontal, que é paisagem, não retrato. Então, vocês vão ver que eu apresento de cara, né? Se vocês identificarem aqui. Aí a gente está falando, né? Só lembrando de um currículo que tem, né, o intuito de mostrar experiências artísticas na área de produção e apresentação de espetáculo de dança, performance de dança, algo desse tipo, tá? Então vocês vão ver que isso daqui é um flyer de um espetáculo que eu participei, que aí tem todas as informações pertinentes, né? Tem aqui o nome da empresa envolvida, foi de uma escola de dança. O ano em que isso aconteceu tem essas informações. O meu nome, que é uma das coisas importantes de se ter, é o nosso nome. Vocês vão ver aqui, Paulo Alves, fez o quê? O Senhor do Castelo. Então, lá no flyer tem essas informações. Onde que foi realizado o evento? Em algum lugar aqui vai ter o nome de onde foi realizado. Em Goiânia, no Teatro da PUC. Então, essas informações aqui vão subsidiar essa vivência que eu quero mostrar. Então, adianta eu colocar só o flyer lá, ele por si só explica? Não, não explica. A gente não quer que os avaliadores tenham o trabalho de ficar identificando ponto por ponto onde que está presente isso. Então, para isso, vocês vão ver que meu nome aqui está circulado de vermelho, tive que alterar isso no celular mesmo, para circular o meu nome, para já apontar os olhos de quem for avaliar, da comissão, das pessoas que forem avaliar, que é aqui que está a informação mais importante que ela precisa, que é o nome. As demais estão aqui, né, referenciadas, o ano, o local onde aconteceu. E o que eu fiz? Aqui está falando que eu fui ator. Realmente eu atuei como ator nesse espetáculo. Mas é de bom tom que a gente explique, né? De fato, quando isso não vem explicado. Ah, tá lá que você participou como iluminador do espetáculo. Mas aí saiu só seu nome lá, no flyer. Não saiu que você foi iluminador. De alguma forma, você tem que demonstrar a sua experiência naquele segmento de iluminação. Então, é importante que você, pelo menos, coloque um resumo da sua atuação. Então, qual foi a minha opção para esse currículo? Eu volto a dizer, gente, foi um currículo muito simples que eu fiz, tá? Então, assim, eu vou falar da forma simples que ele foi feita e vou indicar formas onde a gente pode melhorar tudo isso, caso, né, seja do interesse ou no seu segmento você acha que esse tipo de exposição vai ficar interessante para o seu currículo. Então, aqui eu selecionei 4 tipos de informação que eu ia privilegiar em todas as imagens que eu colocar no meu currículo. Todas as imagens que eu coloquei têm 4 informações. Então, eu categorizei as informações que eu ia mostrar. E quais são essas categorias? E é importante dizer, gente, que
esse ato meu de categorizar as informações, eu estou tentando orientar o olhar do avaliador para ele perceber. Não, ele está mostrando sempre o nome do que foi apresentado, como é um espetáculo, é o nome do espetáculo. Espetáculo, não uma mostra de dança, não foi uma conferência, não foi uma oficina, não foi nada disso. Foi um espetáculo, não foi nem uma apresentação de coreografia, foi um espetáculo. Então, foi um espetáculo. É bom identificar, né, tudo, especificar bem. Então, o nome da obra, o ano, o local onde foi feito e qual foi a minha participação específica nessa experiência que eu estou relatando e mostrando. Então, eu acho que essas 4 categorias de informações dão conta, simples, de forma bem simples, indicar e provar o mérito cultural para as ações que eu quero mostrar. Mas, caso você julgue que isso não contempla tão bem o seu segmento, a sua prática artística, você pode fazer isso de outra forma. Eu coloquei a orientação paisagem exatamente só porque minhas imagens, a maioria, tinham essa orientação. Eu selecionei essas 4 categorias, apesar de gostar de escrever muito, de encher de informações, eu não quis fazer isso nessa ocasião. Mas isso não impede de vocês fazerem, mas sempre tem o olhar. Isso está demais? Isso vai contribuir ou vai me atrapalhar? Eu poderia escrever aqui, apagar tudo isso, colocar, no ano de 2011, participei do espetáculo Mágico de Oz, no município de Goiânia, apresentado no Teatro da PUC Goiás, organizado pela Escola de Dança tal, 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 com direção de fulano de tal, se fulano de tal é alguém reconhecido no meio artístico, com participação de não sei quem, sabe? Depende do nível de prestígio que você quer conferir para aquela informação, sempre ligado no mérito artístico. Sua informação, a relevância da sua informação está totalmente proporcional ao mérito artístico dela. Então, se ela tem muita relevância, então traga muita informação sobre ela, porque é importante a gente dar a devida importância àquilo que é importante. Sobretudo na elaboração desse currículo cultural, que a gente está falando de coisas que a gente vai provar e vai mostrar que são selecionadas. Como eu disse, ninguém vai colocar tudo que fez, a não ser que só fez coisa naquele segmento e fez muita coisa. Tudo bem. Mas ainda assim eu sugeriria que desse uma olhada no final. Será que não está extenso demais? Será que algo que é extenso demais é bem visto por quem vai avaliar? E essas respostas nós não temos. É a coisa do processo seletivo público. Então, a gente tem que se preparar da melhor forma, planejar, catalogar a imagem. Estou dando um exemplo para vocês, categorizar a informação, como que vai mostrar. Se a sua opção for mostrar um texto de forma descritiva, né, narrativa, na verdade, falando em primeira pessoa sobre aquela experiência que você está mostrando, tudo bem, não tem problema algum. Mas tenha o cuidado de depois manter esse padrão, para não ficar um currículo diferente. Nossa, tem 3 páginas falando de uma experiência e a outra experiência é uma foto 3x4. Então, lembra aquela coisa da vitrine? O visual do currículo é a primeira coisa que alguém, quando abre ele, vê. Até a importância do nome artístico a gente vai falar sobre. Por exemplo, eu pego um currículo cultural, abri ele, está na minha frente. É diferente abrir o currículo e já ter as informações. Mas será que seria melhor eu abrir o currículo e na primeira página ter só o nome artístico de quem está propondo? Eu acho elegante, na verdade. Eu estou falando por mim. Eu acho elegante. Por quê? O projeto, seja ele de um grupo, de um coletivo ou de um CPF ou CNPJ, ele, né, tem alguém que propõe, vem de algum lugar. E é aquele lugar ou aquela pessoa que vai mostrar suas experiências. E ela vai mostrar por onde? Pelo documento currículo cultural. Então, seria bom, já que tudo isso nos leva à experiência da pessoa, do grupo, do coletivo, vamos dar uma ênfase no nosso nome. Uma sugestão que na primeira página tenha em evidência o nome artístico de quem for propor o projeto. Se for o coletivo Cena 20, então o coletivo Cena 20, primeira página.
Aí eu já vou abrir sabendo que é do coletivo Cena 20. E vou abrir o currículo cultural e ver a história artística do coletivo 25, do coletivo 20, perdão. Então, assim, são dicas, tá? Que eu estou falando, da minha opinião, que vão conferir, talvez, um melhor olhar apreciativo de quem vai avaliar, né, esse documento que a gente está criando. Vou seguir aqui mostrando, tá? O restante do currículo, porque eu selecionei experiências que têm formas de comprovação bem diferentes umas das outras, alunos. E eu queria falar muito dessas formas, porque é nisso que a gente vai se debruçar depois, né, na hora de fazer o currículo, de como inserir essas coisas. Então, aqui a gente está falando de um flyer físico. Então, esse daqui era um programa impresso em papel que eu tenho ele guardado até hoje e escaneei via celular. E apresentei as imagens naquela categorização que eu falei para vocês, de nome da tipo e nome da obra, ano, local e tipo de participação que eu tive. Então, essa foi a minha opção para esse currículo de forma simples. Vamos aqui para um segundo tipo de comprovação, né? Também é um tipo de um programa, só que nesse programa aqui, vocês vão ver que é de uma escola, né? Tem todas as informações, né, que são necessárias, que eu categorizei, né? Que é o nome da obra, a obra em si é um evento, então não é uma obra artística, é um evento, que é a segunda mostra pedagógica, cultural e científica. Ano 2011, em Aparecida de Goiânia, e o local onde aconteceu foi especificamente numa escola, que tem o nome da escola aqui. Ah, onde que tem minha participação? Vamos lá, está grifada? Aqui, ó. Coreografia, Frutos da Terra, professor de dança, Paulo Henrique. Foi uma apresentação que eu coreografei para alunos da escola pública que eu ministrava aula assim que eu comecei a dar aula em Aparecida de Goiânia, e isso estava num programa. Eu fiz já, nem perdi a conta de quantas coreografias eu já fiz na escola pública, quantas que tem escrito num programa impresso para eu conseguir comprovar só essa, dessa época, né? Só essa. Isso já a gente já entra num assunto que a gente vai falar no final, que é sobre a necessidade da gente adquirir a cultura de colocar nossos nomes, né? Fazer provas do que a gente já fez, né? Produzir, né? Vamos falar de eternizar aquilo que nós fizemos e aquilo ser registrado de forma efetiva. Registrado. Um vídeo é um registro? Pode ser usado no nosso uso que a gente quer fazer aqui, que é o processo seletivo público? Depende. Eu já vi processo seletivo público que aceita material. E já vi processo seletivo público que só cobra, por exemplo, o currículo cultural ou portfólio artístico do artista, porque só quer saber se ele tem história, mérito cultural e competência para desenvolver o que ele quer desenvolver. E é isso. Então, depende. Então, a minha dica é que a gente cria essa cultura de registrar nossas coisas, tira a foto, pede para alguém fazer uma declaração. É muito comum que os currículos tenham declarações, porque se você não tem nenhum registro de algo que você participou, em último caso, pede uma declaração de que você participou, uma declaração assinada por uma autoridade, uma chefia imediata, ou alguém organizador de um evento, comprova sim que você esteve no evento. Se tiver uma foto, mesmo tirada do seu celular, junto no currículo cultural, junto com essa declaração, melhor ainda. Então, a gente tem que deixar essa informação interessante e confiável para o avaliador, que é isso, de fato, que vai conferir o mérito cultural, né, naquilo que a gente está analisando, avaliando. Vamos descer aqui só mais um pouquinho. Vocês vão ver que isso daqui já é um outro tipo de evento, mas a comprovação é a mesma, que é papel, né, que eu tenho guardado. Então, o que foi isso daqui? Foi um espetáculo, então não era uma coreografia, não era uma mostra, não era nada disso, era um espetáculo. De formatura do curso técnico em dança contemporânea do Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França, que aconteceu em 2011, em Goiânia, onde eu atuei como bailarino e também como formando do curso, né, pela ocasião. Então, aqui tem todas as informações, local, participantes do evento, tem aqui a foto da turma. Deixa eu dar um zoom aqui.
Tem aqui a turma na qual me formei, eu sou este indivíduo aqui um pouquinho diferente de hoje, principalmente o cabelo e a barba. Então, isso comprova que eu estive aqui e que participei disso. É uma das experiências mais relevantes que eu tenho, por isso que eu resolvi colocar fotos da frente, de trás do programa, e colocar as fotos bem grandes. Eu usei uma página inteira para mostrar essa experiência, que ela é extremamente relevante. Que eu me formei num curso técnico. Então, se eu me formei, eu cursei esse curso técnico, dancei na formatura, e se a avaliação, o avaliador, a avaliadora, quiserem saber do mérito em si da atividade, eles vão perceber que foi um espetáculo que teve orquestra ao vivo, teve a participação de atores profissionais, teve a participação de músicos, bailarinos profissionais e os bailarinos do curso. Foi apresentado em 2 ou 3 sessões, tiveram 3 apresentações. Então, tudo isso dá para perceber lendo isso daqui, mas lendo, porque está legível, vocês podem ver que está legível, ó, do Zoom está legível. Até essas qualidades do que a gente vai colocar no currículo é importante a gente dar um privilégio para elas, o que está nítido e o que não está. O nosso foco é que quem esteja avaliando tenha a mesma opinião que nós ao colocar essa experiência no papel, que é de que ela é relevante, ela precisa ser. Se ela não for o avaliador, provavelmente vai passar direto por ela e falar: não colocou, o que tem a ver isso aqui? Tá importante a gente estar ligado nessas questões. Vou descer mais um pouquinho aqui, que essa é uma forma que eu usei que é difícil de comprovar. Eu vou abrir o chat aqui rapidão. Ah, tem alguém perguntando que horas vai acabar. Gente, 20 minutinhos no máximo, tá? 20 minutinhos a partir de agora, tá? Nada além disso. Era para acabar às 8h30 agora, mas ainda falta um pedacinho, algumas coisas para eu falar, e eu não queria deixar incompleto, tá? Eu vou pedir mais uns 15 a 20 minutinhos para vocês, tá? Lembrando que tudo isso vai estar disponibilizado, tá? No YouTube, vocês vão receber o link disso para assistir depois e compartilhar com quem não teve a oportunidade de assistir agora, tá? Isso daqui foi uma participação que eu tive num evento que é de caráter internacional, que acontece no interior de São Paulo, que é em Indaiatuba. A 19ª edição, foi, né? A 19ª edição do Festival Passo de Arte, que é uma competição internacional de dança. A única coisa que tinha, que falava que eu participei deste evento, na época que eu fui, né, buscar isso para colocar no currículo, era esse programa aqui, que não consta meu nome em lugar nenhum. Ah, Paulo, então por que você usou se não consta o seu nome? Você não falou que tem que ter informação, é ético que tem o nosso nome e tal? Sim, mas essa informação é tão relevante, essa experiência é tão relevante, porque ela primeiro, é de caráter internacional, é uma competição já que já acontece há mais de 19 anos, então, por si só é relevante. Mas aqui tem um nome, ó, vou dar um zoom aqui. Vocês vão ver como que eu inseri, e aí vocês vão transferir isso para a experiência de vocês, tá? Eu estou citando aqui uma comprovação que eu fiz de um evento importante que eu estive, e que eu tentei muitas formas de comprovar que eu estive lá, mas a única que eu encontrei foi essa, que não tem meu nome. Ah, mas você falou que é relevante, então colocar se não tem seu nome? Essa daqui em específico, eu coloquei só para fazer essa provocação. Ela é importante porque é muito significativa a experiência. E apesar de não ter meu nome, tem aqui, ó, que a gente dançou, né, nessa ocasião. Um conjunto contemporâneo avançado, que é uma categoria de mostra competitiva de dança. Então, como quem vai avaliar na área de dança é alguém que conhece de dança, então, naturalmente, né, o avaliador, a avaliadora já vão entender a linguagem, por que que eu coloquei isso daqui, circulei algo que não tem meu nome. Por quê? A gente competiu como conjunto contemporâneo na categoria avançado, o grupo Contemporâneos do Teatro Escola Basileu França, que eu afirmo que eu fiz parte desse grupo, dancei no dia, só não tem meu nome aqui porque não saiu o nome. De Goiânia, Goiás, coreografia Tempo, A Escuta da Luz. Coreógrafo Eurim Pablo, tempo 3 minutos e 51 segundos. Eu circulei isso daqui, apesar de não ter meu nome, vou voltar aqui, tá? A importância da gente selecionar bem as informações e traçar
designar, né, encaminhar o olhar de quem vai avaliar para nosso favor. Logo antes disso daqui, eu disse que eu me formei no curso técnico em dança contemporânea do Basileu França. E esse grupo aqui é do Basileu França. E esse espetáculo aqui aconteceu a mostra aconteceu um ano seguinte após a minha formatura, na ordem cronológica. Então, naturalmente, ao ler essas informações, o avaliador, a avaliadora vão perceber que se trata de uma informação verídica e que, apesar de não ser totalmente ou devidamente comprovada, atende a um pouco dos requisitos. Porém, ela é tão relevante que está tudo bem. Então, caso você se enquadre nesse tipo de situação, de ter momentos, experiências ou coisas que você precisa comprovar e que não consegue de forma alguma, mas mesmo que de forma indireta pode conseguir, coloca essa informação. Se ela for relevante, o critério é a relevância. Tem que selecionar as experiências pela relevância, depois é como comprovar. Aí, se a gente vê que deu pouca coisa ou foi suficiente, a gente vai para outras estratégias, tá? Então, isso daqui foi um exemplo que eu quis utilizar de algo que a gente não conseguiu ou consegue comprovar tão bem, mas que ainda assim é importante incluir no currículo. E aí, a baliza que vai nos dizer isso, né, é a relevância. Eu digo de novo, foi uma experiência muito relevante. E é muito relevante alguém que vai avaliar um projeto poder público ver que alguém participou de uma competição internacional de dança, que tem tradição, 19 anos e tal, não é para todo mundo, é competitivo. Então, tudo isso, né, vai conferir o tal do mérito cultural que a gente estava falando. Em 2011 ainda, uma mostra de dança contemporânea, lá no Basileu França ainda, ano 2011, cidade de Goiânia. Eu atuei como bailarina e apoio técnico no evento. Eu usei aqui uma foto que nitidamente dá para ver que sou eu, né? Apesar da falta de cabelo e barba. E aqui tem a foto do evento, não era nem o flyer do evento, isso era um marcador de livro que a gente deu de brinde para quem foi no evento, para quem comprou o ingresso. Então, eu coloquei isso porque era a única coisa que eu tinha para comprovar que o evento existiu, e peguei umas fotos que eu tinha do evento em si e coloquei. Essa foto prova que foi dançado nesse evento? Não, mas eu afirmo que foi. E as pessoas aqui também sabem que foi. Mesmo aqui nas minhas informações, isso não sendo totalmente comprovável, não tendo o meu nome, ainda assim eu ousei colocar porque foi relevante. Foi uma mostra de dança que eu tenho registro fotográfico bonito, inclusive é um registro fotográfico ok, legal, da dança em si, e do evento, falando onde que aconteceu, que ano que aconteceu e quem organizou. Então não tem meu nome em lugar nenhum, mas tem eu aqui na foto, né? Tem eu na parada. Então é uma forma de comprovar também. Às vezes, se você tem acesso a esse tipo de registro via blog, Facebook ou algum registro na internet e que tenha só o seu rosto e não tenha texto nenhum, gente, o seu rosto é a sua assinatura pessoal. Então, usem e abusem de fotos que tenham vocês, né, em eventos e que experiências que vocês vão utilizar de forma geral para comprovar. É uma ótima comprovação, né? O seu rosto estar estampado, né? Nas imagens que você for colocar. Se tiver o texto acompanhado, é o que se espera, gente. A gente está falando do que é o ideal e do que é possível e do que, né? Tudo isso, né? De acordo com a relevância. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui a gente vai ter, ó, vou citar uma experiência de uma ópera que eu participei. Foi extremamente relevante e, por acaso, por ser mais atual um pouquinho, tinha meu nome no flyer, né? Só que esse flyer em si eu não tinha guardado. E aí, na semana que eu fiz, eu liguei para muita gente que participou do evento para ver se alguém tinha e podia me mandar uma foto, né? Alguém me mandou a foto, tirou bem a foto, e eu coloquei ela aqui para comprovar. De todas as minhas experiências, essa foi a mais significativa. Só não coloquei ela primeiro porque a ordem é cronológica e não de importância. Então, eu sugiro que pensem nisso, né? A ordem cronológica é muito importante. Não coloquem de qualquer jeito que vocês vão colocar na vitrine de vocês, no currículo de vocês, na cara de vocês que vocês vão mostrar, né, para quem vai avaliar. Então, aqui, essas fotos não são de origem minha, mas tem meu nome.
coloquei aqui, né, as mesmas informações, né? Foi uma ópera, Carmina Burana, que é uma obra antiga, né, que foi refeita, né, pelo Basileu França, na ocasião pelos alunos dos 4 cursos de artes da escola, né, artes visuais, música, dança e teatro. E foi em 2012, 2013, então aconteceram apresentações nos 2 anos em Goiânia. Eu atuei num ano como bailarino e no outro como coreógrafo. Então aqui tem meu nome, vocês vão ver aqui no flyer, ó. Dança contemporânea, coreógrafos. Nananã, Paulo Henrique Alves de Souza. Então, eu atuei como coreógrafo. Se vocês verem aqui, o outro flyer, menorzinho, é o que foi de 2012. Que não tem meu nome, não tem nada, porque eu dancei como bailarino. Nos flyers, geralmente, vem o nome de quem dirige, quem coreografa, quem ilumina, quem criou, quem organiza e tudo, não vê o nome dos artistas de dentro, né? Os artistas da cena, atores, dançarinos, pintores, enfim. Tudo isso não vem, dificilmente vem nos programas, mas eu resolvi colocar esse menorzinho porque esse que tem meu nome é de 2013 e esse que tem não tem meu nome é de 2012. O 2012 eu dancei, o de 2013 eu coreografei. Coloquei os dois porque eu participei dos dois e acho que foi muito relevante e coloquei aqui, ó. Gente, coloquei assim num documento do Word para quem domina, né, a ferramenta de edição de texto do Word, sabe do que eu estou falando. Isso daqui é tudo editável no Word. Eu fui selecionando o tamanho no olhômetro mesmo e coloquei as imagens nos tamanhos que eu achei que ficariam proporcionais. Aqui, outra experiência de uma performance que eu fiz num parque público, lá no Parque Areião. Na ocasião, foi um trabalho de conclusão de curso de uma especialização que eu fiz em pedagogias da dança e está aqui no currículo. Então, tem várias outras formas, né, que eu coloco aqui. Vou passar direto lá para reportagem de jornal, que foi um espetáculo que eu fiz na escola pública, né, em Retiro do Bosque, em Aparecida, onde no jornal, né, saiu uma reportagenzinha falando meu nome, falando o que foi, o que aconteceu, quando aconteceu. Tem aqui. Também resolvi colocar aqui o flyer do evento que nós fizemos, né, e que foi distribuído, que eu tenho. E se tivesse a oportunidade de mandar um DVD, que nessa ocasião nós gravamos tudo isso em DVD, uma filmagem profissional, e distribuímos, né, para os pais e alunos da comunidade, né, que participaram do espetáculo. E se tivesse como, né, mostrar de outra forma a uma mídia física, né, que tenha como ver o vídeo, eu poderia mandar uma cópia também, se o edital para o qual eu estivesse concorrendo aceitasse esse tipo. Então, tudo que você puder comprovar que for aceito, não deixa de colocar. Eu vou fechar aqui esse rapidão, só para mostrar aquela outra parte, essa é bem de forma rápida, tá? Que eu falei que é a parte que envolve as experiências mais oficializadas, mais formais, ligadas a ambientes de trabalho, né? De trabalhos formais. Então, eu coloquei aqui, ignora o nome, tá? Eu dividi só para fins de catalogação, para guardar no computador. Eu fiz um memorial profissional e um memorial artístico. Lógico, a artística é profissional também, mas o outro está restrito a atividades artísticas não formais. Então, o que é que eu fiz profissionalmente falando? Né? Eu trabalho na Prefeitura de Goiânia, na de Aparecida. Eu resolvi optar pelas categorias formação acadêmica, formação artística em específico, trajetória profissional, dos lugares que eu trabalhei, né? E exerci a profissão, né? Ligada à arte e cultura. E coloquei uma parte específica para eu escrever com as minhas palavras algumas coisas que eu gostaria que, né, os avaliadores pudessem, né, saber sobre mim com as minhas próprias palavras. E chamei de habilidades e competências. Eu vou passar rapidamente só para mostrar para vocês, né? Já anunciei aqui os meus trabalhos. Minha formação acadêmica, eu selecionei as informações sempre em negrito, o título e de onde que é. Então, sou licenciado em Educação Física pela PUC de Goiás e as outras formações acadêmicas coloquei aqui, sempre nessa categorização. E no fim, o ano, porque os processos seletivos, eles sempre é importante a gente deixar a data, né, que as coisas acontecem em evidência, que a gente está fazendo uma análise da nossa vida, né? É importante a gente ter noção do momento histórico da nossa vida, que os acontecimentos, né, se passarem. A avaliadora precisa também ter noção disso.
Lá na formação artística, que são basicamente cursos artísticos que eu fiz, fora do meio acadêmico, que é algo muito comum na área de arte e cultura, né? Cursos livres. Então, fiz curso de jazz dance, onde? No Centro Livre de Arte de Goiânia. Quando? De 2007 a 2009. Fiz mais o quê? Balé clássico intermediário e avançado, onde? Centro de Educação Profissional em Artes Brasileira, França, 2008 a 2014. Eu vou colocar os diplomas disso daqui no meu currículo, estou falando do meu currículo, tá? Para este fim que eu elaborei este currículo, não. Que eu queria uma opção simples. Mas, se eu optasse por uma opção mais robusta, maior do currículo, meu currículo de 4, 5 páginas poderia ter 40 facilmente, com as mesmas informações que eu coloquei aqui, só que eu iria mostrar todos os certificados. É interessante o avaliadora ver esse certificado? Vocês têm que assumir essa decisão na hora de criar o currículo cultural. Ler os editais quando eles forem lançados, ver o que se espera. O edital é a lei que vai reger o processo seletivo público. Então, o que está lá é o que está falando que vai ser analisado lá. E os critérios que vão ser analisados são aqueles que vão ser utilizados. As tabelas vão ser elaboradas exatamente em cima daqueles critérios. Então, para esse, eu optei por não colocar os diplomas, mas, por exemplo, poderia colocar, se eu fosse propor, né, um projeto na área de dança, espetáculo, apresentação, como eu falei no início, e fosse de balé clássico. Aí vamos ver o que eu fiz de balé clássico intermediário avançado, e fiz, né, balé clássico específico do método cubano no Centro Nacional Pro Dança de Cuba, em 2015. E se meu projeto for de balé clássico, eu coloco esse certificado. Porque não é qualquer certificado, é um certificado que eu sou certificado pelo Centro Nacional Pro Dança de Cuba, pelo método cubano de balé clássico, que é uma prática mundialmente reconhecida. E o método cubano é também reconhecido mundialmente como um método oficial de se ensinar o balé clássico, né? Então, eu colocaria talvez isso, ó. Colocaria o resto, eu tenho da maioria. Agora, esses daqui, dança moderna no Veiga Vale, que é muito antiga, eu não tenho, nunca, na época não davam certificados. Mas o que eu tenho? Recentemente fui lá e peguei declaração da secretaria da escola de tudo isso que eu fiz. Então, eu tenho as 20 declarações de várias aulas de dança, cursos de dança que eu fiz. Se em algum momento isso for possível de ser mostrado e for relevante ao meu olhar, eu colocaria. Nesse momento, não. Mas, como eu estou falando, essa é uma versão que eu pensei de currículo simples, bem simples. Vamos lá para a trajetória profissional. Basicamente, é a mesma qualidade de informação, né? Os locais onde eu trabalhei, o período de tempo que eu trabalhei, se é atual, se não for, eu coloco, né? O período que foi e a função que eu tive, né? É de bom tom que as funções que vocês mostrem e as experiências sejam, né, das áreas formais, e demonstra que você trabalhou especificamente com arte e cultura, então, professor de dança, instrutor de dança, professor nível superior profissional, licenciatura em educação física, supervisor do curso de dança da FG. Então, tudo ligado à área de dança que eu fiz. Eu fiz coisas em outras áreas? Fiz várias, mas em dança são essas. E aqui essa partezinha que eu gostaria que vocês ouvissem ela com carinho, porque é uma parte que eu acho muito importante no currículo cultural. A gente já falou das experiências eminentemente artísticas, né? E as produções artísticas e culturais que vocês têm, que a gente mostrou naquele documento currículo artístico lá, que tem as fotos e as informações que vocês podem fazer de outras formas, tantas quantas vocês puderem imaginar, desde que resguardem os princípios que a gente conversou. É a sua capa de rosto, é a sua vitrine. A letra que você vai usar, você tem que escolher ela muito bem, tem que ficar bonito. A ordem das informações, as fotos, como colocá-las, o tamanho de colocá-las, tudo isso, gente. Não coloque nada por acaso lá e sem pensar. Pense em tudo que você vai colocar, cada palavra. Porque o que está lá é o que vai ser analisado. Fora daquilo lá, nem se você tiver larga expressividade, for conhecido publicamente, e todo mundo souber o que você faz, se você não tiver colocado isso de forma coerente lá, infelizmente, a lei, no processo seletivo, isso não pode ir além do que está sendo mostrado. O avaliador, a avaliadora não podem ir além do que está lá. Então, escolham muito bem o que vocês vão colocar.
Eu coloquei aqui habilidades e competências no intuito, né, de relatar habilidades que eu tenho em algumas áreas de forma descritiva, né? Então, eu coloquei, ao longo dos anos, dediquei boa parte da minha trajetória de estudos e profissional para a docência no ensino de artes, como eu contei para vocês. Nesse lugar, enquanto professor, desenvolvi habilidades e competências mais voltadas para a formação do artista, no caso da profissionalização em artes e didáticas para o ensino da dança na educação básica. Possuo grande experiência como coreógrafo, o que está demonstrado na minha parte dedicada às experiências formais no currículo, e também na parte dedicada às experiências artísticas que eu tive. Principalmente na poética de dança contemporânea, que é todas as minhas experiências que eu demonstrei lá na parte artística eram em dança contemporânea, onde atuei junto ao grupo Contemporâneos do Teatro Escola Basileu França 5 anos, assinando trabalhos coreográficos dentro de coreografias, performances e espetáculos. Lembra aquela competição internacional de dança que eu mencionei lá? Eu precisei colocar um textinho aqui falando que eu participei do grupo durante 5 anos, participei de competições internacionais de dança e mostrei isso daquela forma e coloquei aqui para dar talvez uma maior validade àquela informação. E descrevi outras coisas, outras competências e habilidades que eu adquiri ao longo do processo e julguei necessário que, né, quem fosse me avaliar tivesse. E a junção, né, desses dois documentos do Word, né, que eu mostrei para vocês, basicamente seria o meu currículo cultural. Eu acrescentaria uma capa nele, colocaria Paulo Alves, dança, ou uma foto minha e meu nome embaixo, e colocaria, né, a sequência de páginas do jeito que vocês viram. Respectivamente, essa daqui, ó. Vou colocar o documento do Word para vocês verem. Não, isso daqui está só aqui. Juntando essa parte aqui das experiências artísticas. Chat. Olha, alguém que participou do Carmen na Burana, Jaqueline. Jaqueline, a gente vai trocar contato aqui daqui a pouco, já quase terminando. Eu te envio sim, tá? Eu tenho a versão mais completa que tem o nome de todos que participaram, tá? Pode ficar tranquila, a gente organiza isso. Dessa primeira parte aqui, com fotos, textos, né? Que vai até aqui. E essa outra parte, que é só texto, em que eu exponho outras informações e as mesmas informações de outra forma, né? Para dar uma validade maior a elas e conferir um mérito maior, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está só com uma letra diferente. A junção dos dois com uma capa maravilhosa seria o meu currículo cultural. Pode ser preceder um texto, ter o início, contar a sua história todo em texto, depois mostrar. Gente, é igual eu falei, tudo depende da forma como vocês vão querer apresentar a sua história, a sua prática. Esses modelos eu vou enviar para vocês, tá? É de acesso público para vocês, não tem problema nenhum. Gente, já encaminhando para o final, se alguém tiver alguma coisa para comentar, algum comentário para fazer, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, eu só vou pedir para vocês, caso seja alguma pergunta, algum questionamento específico da Lei Aldir Blanc, a única informação atual que eu tenho é que realmente foi aprovada, né, em sessão da Câmara de Vereadores, a Lei Orgânica Anual, que é a lei, né, que aprovada e sancionada, ela, né, faz com que o dinheiro, né, designado para a Lei Aldir Blanc possa ser processado, né, fazer todo esse rito para chegar até a sociedade civil, né, que vai ter acesso a isso via a processo seletivo público. Então, a lei, né, já existe, o edital vai ser lançado, já foi aprovado na Câmara de Vereadores. A gente sabe que existiu até um movimento dos artistas, produtores e fazedores de cultura, nessa última semana, uma mobilização popular. Inclusive, parabéns para todos que fizeram isso, tentando arrochar a Câmara de Vereadores para que isso fosse votado o mais urgente possível, por diversas questões.
Então, parabéns, acho que a mobilização popular é sempre um caminho importante para a sociedade civil, fazer com que o poder público funcione, né, com os prazos e seja capaz, né, de dar acesso a todos, né, que dele podem participar e contribuir para a arte e a cultura. Então, quem quiser perguntar, falar alguma coisa por chat, ou abrir o vídeo, ou só o áudio, pode ficar à vontade, tá? Alguém? Desculpa, eu estava falando, vi que estava no mudo, obrigado. Ninguém tem nada para perguntar, nem para falar que foi, nossa, professor, foi muito ruim. Sim, Jaqueline. Jaqueline falando que esse movimento nas redes sociais foi importante. Sim, gente, a manifestação popular, ela sempre será digna e sempre vai ser percebida pelo poder público. Isso aí. Ainda bem que é assim, que nós vivemos na democracia. Então, parabéns para se alguém aqui teve envolvimento nisso e parabéns também por estarem participando aqui. Tudo isso, né, contribui para que a gente fortaleça essa rede, né, e fique mais conectado nessa rede que nos envolve, que é essa rede de produtores, fazedores, artistas, né, trabalhadores de arte e cultura, né. A mobilização de vocês, inclusive, saber o que está acontecendo, participando de momentos como esse, demonstra ao poder público o envolvimento, né, do artista, do trabalhador de arte e cultura aparecidense. Isso daí, a gente tem toda uma história no município e sabe que é muito importante que o município continue valorizando cada vez mais os seus artistas e produtores culturais neste município, que são muitíssimos. Nós somos da Escola Municipal de Artes, já temos, né, aproximação com a Secretaria de Cultura, muito grande. Nós sabemos o quanto é extenso, o quanto é grande o público que produz arte e cultura em Aparecida e quanto esse público está sedento por mostrar os seus trabalhos, e o poder público é função dele, é prerrogativa dele fazer com que essa máquina pública esteja de olho sempre, né, na cultura, que é uma área tão importante, tanto quanto as outras, como a economia, como a educação, como a saúde, segurança pública. Sobretudo em pandemia, a gente percebeu quanto a arte para a gente não enlouquecer. Mas se cada um quiser falar, tá, eu vou deixar o meu no mudo um pouco para quem quiser falar. Entendeu? Não é muito caro. Você acha? Vai. Lá na cidade, nós estávamos olhando lá, é R$2 o poppet. Aí a Agatha tá achando barato o poppet lá da feira, que tá de R$20. Tem alguém que está com o áudio aberto? Eu não sei se está fazendo uma pergunta, tá? Está no nome de Cícero. Ah, acho que estava só com o áudio aberto mesmo. Maria, é Maria seu nome mesmo, não é? Maria, obrigado. Que bom que você achou clara e objetiva, pontual, né? Perdão, a forma de apresentação. Eu quis ter esse cuidado para que ficasse bem entendível tudo isso. Obrigada, Eduarda. Coraçãozinho para você também. Acho muito importante esses momentos, pessoal. Sim. Deixa eu só terminar aqui e já passa a fala, tá? Acho muito importante esses momentos onde a gente possa conversar. Ficou bem claro para vocês que o currículo cultural, a gente já deveria ter ele todo organizado, todo artista, produtor e fazedor de cultura. E nos momentos que a gente fosse utilizar ele, a gente só fazer uma versão específica dele para aquilo que a gente fosse usar. Mas a gente sabe que a gente, artista, tem uma dificuldade de organização, alguns, né? Mas tentem, gente, organizar essas informações e deixar elas sempre acessíveis. Facilita demais. Se elas estiverem acessíveis e catalogadas já por ano, por tipo de obra, tipo de participação, de experiência que você teve, isso vai facilitar a sua vida de um tanto. E não se enganem, gente, o currículo cultural, ele
é sim um peso muito grande nas avaliações, né, desses processos seletivos, sobretudo os públicos. Poder público sempre, uma coisa que sempre vai estar presente nesses editais é o mérito cultural. Porque é seleção, não é para todo mundo. Não é para todo mundo no sentido de que tem que selecionar para que dê para a maioria de pessoas. Então, é importante a gente se especializar, entender melhor essas coisas, para propor cada vez mais coisas assertivas que vão ser aprovadas sempre, que é o que a gente quer, né? Alguém queria perguntar? Pode perguntar pelo chat ou pelo áudio, tá? Vou mutar o meu aqui enquanto você fala. Paulo. Oi, Paulo. Pode falar. Boa noite. Aqui está falando o Ivo Barros, presidente da Associação Roda de Violeiro do Estado de Goiás. Ivo, eu posso te pedir só um minutinho? Eu vou colocar meu foninho para eu te ouvir melhor, tá? 10 segundinhos aqui. Ok, então. Só vou conectar ele aqui, Ivo, e já te passo a palavra. Tá chovendo muito aqui, aí não tá dando para ouvir direito. Ivo, você me ouve? Estou vendo, estou vendo. Ivo, agora eu consigo te ouvir direitinho, tá? Eu vou mutar o meu, deixar no mudo. Você pode se organizar, falar do jeito que você tinha feito, tá? Ok. Então, pode continuar? Olha, nós aqui da Rovec temos uma dificuldade muito grande nessa situação aí. Primeiro de tudo, é que é a primeira vez que eu estou vendo falar nesse projeto que é o LOA. Eu vi falar nele a semana passada, eu não tinha visto falar. Eu te acompanhando aqui agora, estou vendo você falar em termos da gente se organizar nessa situação. Olha, é um projeto novo, o que a gente está fazendo agora. Foi criado pela essa modificação, ou que, vamos falar assim, essa criatividade foi criada depois dessa pandemia. Claro, nós estamos dentro da pandemia, nós estamos cuidando desse assunto, né? Então, olha, algumas coisas nós temos muita dificuldade aqui, sabe por quê? Porque aqui nós resgata a cultura da música raiz, aqui nós mexemos com pessoas da idade avançada, né? Porque nós não somos pessoas jovens, né? Que cuidam desse trabalho, têm criatividade, muitos não têm nem como acessar a tecnologia eletrônica. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Eu tive uma videoconferência ao vivo, num cursinho ao vivo ali na Vila Brasília, e eu vou falar para você, só tinha de pessoas de idade eu. A nossa equipe da nossa cultura é na forma de mim, pela essa idade aí. Então, esse pessoal não tem essa criatividade de vocês mais jovens que tem hoje na tecnologia eletrônica. Nós somos aquela pessoa, nós somos aquela cultura de trabalhar tipo assim. O município ou a cultura precisa de um trabalho que venha apresentar essa cultura. Um evento, sei lá, um festival, no caso. Nós estamos preparados para fazer isso no cabo da ferramenta, no braço de viola, né? No teclado, no rabo da sanfona, como diz a história, no rabo, né? Enfim, é o linguajar nosso. Nós não somos igual vocês que são jovens, que pegam um aparelho desse da tecnologia eletrônica mais avançada e viram ele perna para cima e sabe o que está fazendo, não.
Então, nós precisamos de pessoas para estar mais perto de nós, mais próximo, e com aquela situação de ensinar ou tomar conta do problema. Porque, olha, vamos dizer aqui, a gente eu gosto de acompanhar essa videoconferência e tudo, né? Porque é o seguinte, eu sou o presidente da organização. Foi eu que criei esse projeto. A gente não pegou o barco andando, não. A gente pegou o barco sem nem projeto de fazer ele, eu fiz o projeto com o emendamento. Hoje nós temos 14 anos que nós fizemos esse projeto e estamos com ele documentado. E nós estamos com esse trabalho apresentado em quase todo o município do estado de Goiás. Nós fazemos esse trabalho. Essa cultura, nós apresentamos ela. Mas nós apresentamos ela numa ferramenta. Entendeu? Então, nós precisamos de pessoas que nós chega para resolver o problema, onde tem que resolver. Vamos falar aqui na secretaria, que era que resolve. Né? E nós chega lá, nós saímos daqui com um problema, chega de lá com outro problema. Porque nós chega lá, olha, eu falo nós, Paulo, porque eu não gosto de falar eu. Falava eu é muito pesado, né? Muito pesado. Então nós porque nós somos uma equipe, nós não somos grupo, não. Nós somos uma equipe. Nessa equipe nossa, nós contamos mais de 200 pessoas envolvidas, entre a diretoria, os cadastrados, os participantes. Então, o que acontece? Essa classe nossa, por não ter esse conhecimento na tecnologia eletrônica, igual a juventude de hoje já tem, nós vamos procurar a solução aonde? Lá na secretaria. E nós saímos de lá, nós saímos daqui com um problema, para resolver na secretaria. Nós saímos de lá com outro problema. Outro problema. Porque nós chegamos lá, nós vamos encontrar o que você está falando aí. Você vai pegar o portfólio, você vai fazer você vai entrar pegar o diário oficial, você vai entrar no site, você vai entrar na plataforma. Não é você que vai, eu falo você, sim. Desculpa a minha expressão de falar em você. Desculpa, porque é a forma de nós estar trabalhando, a forma de nós se expressar, né? Então, o que acontece? Nós precisamos de pessoas que, quando nós chegarmos na secretaria ou aonde tiver alguém para resolver o problema, nós saímos de lá com o problema resolvido. Nós saímos de lá da secretaria com outro problema. Nós saímos daqui com um problema. Eu reúno aqui os artistas do edital que está lançado, que a gente vê que vai participar daquele edital. A gente reúne, sabe? Porque aqui, a associação, o nome simbólico é Roda de Violino do Estado de Goiás, que virou uma rede de incentivo. Televisão, rádio, associação, programa de rua, tudo. Então, nós saímos aqui com pessoas que, para resolver o problema do edital, que está sendo lançado, aquela pessoa que acha que tem capacidade de participar do edital. E nós saímos de lá com outro problema, porque eles mandam a gente entrar e fazer portfólio, manda ler diário oficial, manda procurar site. É outro problema que esse pessoal não sabe porque está nessa situação. Então, nós temos que sair daqui e chegar lá onde que tem que resolver o problema e chegar lá, sair de lá com o problema resolvido. Ter pessoas lá sentadas nas cadeiras, igual tem, né? Igual tem. Tem umas pessoas aí na secretaria, ou não sei onde é que tu está, também, né? Nós estamos aqui tratando de uma escola. Então, nós chega lá, tem aquele pessoal que já está ali preparado para aquele trabalho que ele está desenvolvendo ali. Tudo bem, ele está ali para aquilo ali. Só que está faltando essas pessoas, Paulo, para resolver o nosso problema. Nós está faltando pessoas, por quê? Nós não temos pessoas para escrever as propostas dos editais. E nós não sabemos. Então, nós olhar para você falar essas palavras aí, é igual um jumento olhar para um prédio. Porque você é jovem, você tem toda a forma, o acompanhamento do desenvolvimento da tecnologia eletrônica. Da tua idade para trás, é difícil.
Muitos têm um aparelho desse aí, ou um computador desse aqui, ó. Eu estou na escola aqui, estou na escola. Eu sou estudante, né? Sou estudante universitário. Muitos têm um computador desse aqui, ou um aparelho desse aqui, não sabe nem mandar um e-mail para ninguém. Imagina entrar num site. Imagina, não tem lógica. Então, os governantes precisam de descobrir que a cultura não é só os jovens dançarinos, não é só os bailarinos, não é só... Não. Nós resgatamos a cultura. Quando se fala em resgata, nós estamos buscando para não deixar acabar. Nós estamos plantando resgatar. Né? Então, nós temos essa dificuldade grande. Eu estou acompanhando as videoconferências, tudo, mas você está certo, você está explicando o que te botaram você para explicar aí para nós. Nós estamos te ouvindo, nós estamos te vendo. Só que o que nós estamos te vendo não está resolvendo o nosso problema. Porque nós estamos vendo você falar aí, mas quem é que vai escrever para nós esse edital? Eu entendi o que você falou, e perfeito. Entendeu aí? Você está entendendo? Uhum. Então, essa é a nossa dificuldade. Olha, eu vou falar um pouquinho disso agora, tá? Olha aqui, olha. Eu quero. Agora eu falo uma palavra pesada. Eu não gosto de falar eu não. Eu não mando nada, eu não é eu. Porque sem a nossa equipe, eu não sou eu. Mas eu quero que tenha pelo menos aulas para nós aprender como é que funciona. A aula é a aula presencial, que seja até com forma de escrita, como é que fala? Não é escrita, não, é digitado. Tipo revista, alguma coisa assim. Sim. Passou. Eu vou te acalmar um pouquinho e você vai ver o porquê. Não que você esteja nervoso, não. É te acalmar o seu coração em relação a isso, porque a gente já tem algumas ações para sanar exatamente esse questionamento que você está fazendo, tá? Assim que o edital for lançado, a gente tem, né, nós da Escola Municipal de Arte, junto com a Secretaria de Cultura, nós temos a intenção de lançar um material informativo, material mesmo, material que vocês vão ter acesso sobre a elaboração do currículo cultural, para além de essa mesma fala que nós estamos fazendo aqui, de forma presencial, para a gente ter o contato e ter um grupo de trabalho onde a gente possa ter essa organização para ter um auxílio mais direto. Essas duas coisas que eu estou te falando já estavam no nosso cronograma, mas devido a toda essa coisa causada pela pandemia, os protocolos de biossegurança e tudo, e o edital, né, que vai ser lançado agora, a gente já estava com esse cronograma. Então, assim que for lançado, a gente vai ter outra mobilização junto da Escola Municipal de Artes e a Secretaria de Cultura para a gente ter momento formativo, presencial também, que eu acho que é bem mais interessante. Eu concordo com tudo que você disse. Eu sou professor de escola pública em Aparecida, em Goiânia. Nessa pandemia, a gente percebeu que realmente pouquíssimas pessoas têm acesso à internet. Pouquíssimas. Poucas têm acesso e poucas sabem utilizar o acesso que têm. Quase nenhuma. Então, essa realidade, eu sou muito solidário a ela. Então, queria até pedir desculpas. Acho que depois da sua fala, eu percebi que a minha fala poderia ter até sido um pouco mais simples, falado sobre coisas mais cotidianas, para talvez abarcar a experiência de todo mundo, contemplar todo mundo. Mas fica para uma próxima oportunidade, eu vou estar ligado nisso. Mas isso que você falou, pode ficar tranquilo, tá? A interação presencial a gente vai ter. Em um material mais palpável, vou chamar de um material mais palpável, bem mais específico do que a fala e demonstrar o portfólio, nós também teremos, e nós estudaremos, lógico, dentro da lei, o que é possível fazer, né? Um grupo, né, que a gente possa dedicar ele a um trabalho mais direto, né, para falar sobre o currículo cultural. Aí eu vou pedir que vocês, antes de saírem, gente, deixem o número do WhatsApp de vocês aqui no chat. Algumas pessoas já me enviaram, eu gostaria de pegar o contato para vocês, porque eu vou enviar pelo WhatsApp
esses 2 modelos de currículo que eu trabalhei, tanto em PDF quanto em Word também, um edita e o outro não, vou enviar os 2 para vocês, e já fico com o contato de vocês para informar sobre futuras ações que nós, já garanto para vocês que nós teremos. Eu queria que vocês deixassem o número do WhatsApp, que é mais fácil de quando ter, né, essas coisas, a gente conversar a partir dele, através da criação de um grupo mesmo. Aí eu queria muito que vocês deixassem o número do WhatsApp. A Ana Maria já mandou. Eu estou salvando aqui no bloco de notas e vou inserir num grupo. Ó, a Maria de Fátima mandou. Eu posso resumir? Manda aí, tá? É só para essa finalidade de comunicação mesmo, tá? Não vai ficar enchendo o saco mandando mensagem lá toda hora, né? Olha, resumindo as minhas palavras, eu vou pagar um preço muito alto pelo que eu recebi da Lei de Branco. Preço muito alto. Sabe por quê? As minhas como é que fala? Prestação de conta não está batendo. Está vendo o tamanho do problema? Não está batendo. Por quê? Quando nós fomos fazer escrever a primeira proposta, o pessoal não tinha essa habilidade para fazer a coisa com claridade. Fizeram mal feita. O que acontece? Depois que fizeram o levantamento do que eu tinha levado, a direção ainda botou R$ 1.500 a mais na minha conta. E esse dinheiro está me dando problema. Porque tudo que a gente está fazendo não está batendo na direção. Tá? Como é que eu vou explicar isso? Tu está vendo? Quando a coisa é mal feita, dá mal feito para as pessoas. Eu vou pagar um preço alto por isso, porque eu vou ter que pagar isso aí de volta, esse dinheiro de volta. E aí, como é que eu vou fazer para mim tentar participar do outro edital se o trem dá errado? Então, a coisa tem que ser bem feita, para nós não ter problema com isso. Né? Desculpa aí, estou encerrando. Não, imagina, Ivo, eu adoro a participação de vocês, porque é igual eu falei, a manifestação popular do povo é o que diz para a gente, o poder público, o que a gente precisa fazer. Se você não tivesse falado isso, eu não teria pensado em algumas coisas e me mobilizado para propor certas coisas, entendeu? Então, muitíssimo obrigado inclusive pela coragem de falar sobre essa história pessoal, né? Da associação, das pessoas, dessa questão específica que você citou por último. A gente também é solidário a tudo isso. Tem outros artistas, outros coletivos que têm, né, esse mesmo problema, mas a gente tem remédio para tudo, só não tem para a morte, tá? E tudo vai dar certo. Participar desse edital agora é triste, mas é realidade. Nós não vamos participar dele, nós vamos ficar sempre fora. Por conta justamente dessa situação. E o dinheiro é nosso, cara. O dinheiro está aí e vai voltar, não sei.